Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Hacker Talks. Hoje trazendo mais um assunto com insights muito importantes, como priorizar a correção de vulnerabilidades. Para quem não me conhece, meu nome é André Martinez, eu sou o fundador e CEO da HackerSec. Aqui ao meu lado direito tem o André Silva, COO aqui na HackerSec. Aqui do meu lado esquerdo, o Joás Antônio, Head Team Leader aqui na HackerSec. Sejam muito bem-vindos, né? Mas vamos trazer mais conteúdos aqui pessoal, né, pessoal? Com certeza. Bom, vamos lá então direto ao ponto aqui, ao assunto que interessa, como priorizar correções de vulnerabilidades. Vamos começar contextualizando como que é definido a criticidade das vulnerabilidades. Como de costume, para vocês que já realizam testes de cibersegurança, seja um pentest ou qualquer outro tipo de teste, vocês recebem vulnerabilidades com níveis de criticidade diferentes. Baixo, médio, alto e crítico, e algumas info que não são consideradas vulnerabilidades, mas possíveis informações que podem ser levadas a vulnerabilidade depois. Já falando sobre isso, já contextualizado, André, como que é definido geralmente a criticidade de uma vulnerabilidade? Bom, para a definição da criticidade de uma vulnerabilidade, existem alguns requisitos, como, por exemplo, o tipo de ambiente que está sendo explorado, se o atacante precisa da interação ou não do usuário para explorar aquela vulnerabilidade e se ela compromete também alguns pilares de segurança, como, por exemplo, a integridade, disponibilidade e confidencialidade também. Isso que você falou, André, tem muita semelhança ao CVSS Score, né? Como que é Isso. definido até mesmo aqui na HackerSec. Conta um pouquinho mais, pessoal, sobre o. Bom, o CVSS Score é uma calculadora global que ela fornece uma base de cálculo para definir a criticidade de cada vulnerabilidade, baseado também nos ambientes que foram testados. E aí, para cada tipo de ambiente ou formas que aquela vulnerabilidade foi explorada, existe uma base de cálculo e também impacto que vai ser anexado àquela vulnerabilidade. E o Joás aqui, pessoal, que está acompanhando sempre os testes aqui, o nosso Red Team Leader, né? Como vocês já sabem. Como que é o dia a dia, Joás, ali na prática, quando você recebe um reporte de um pentester aí, um júnior ou até um pleno, perguntando para você, às vezes, uma vulnerabilidade alta em um ambiente, ela é alta também em outro ambiente? Porque eu vejo que muitas vezes você acaba recebendo essa Boa. pergunta, e aí só a CVSS Score que o André comentou é suficiente? Como que a gente chega na conclusão da criticidade nesse cenário? Perfeito, Andrew. Sobre o cálculo de vulnerabilidades, né? Quando um reporte chega até a mim, qual que é o modus operandi? A gente sempre analisa como que está configurado o ambiente. Então, tem clientes que têm ambientes que possuem alguma solução de segurança na frente, como o AF, e tem outros ambientes que já não possuem essa solução de segurança. Além disso, também é analisado fatores de grau de explorabilidade. Então a gente analisa o impacto que aquela exploração vai acabar ocasionando quando o pentester ele tenta explorar aquela aplicação e a gente verifica se esse impacto é o mesmo impacto que pode gerar numa outra aplicação que possa ter a mesma vulnerabilidade. Então, nem sempre a gente vai reportar uma vulnerabilidade com a mesma criticidade eh, nos ambientes, pelo simples fato de a gente mensurar pelo impacto que aquela vulnerabilidade causa, e isso até mesmo dentro do CVSS conseguimos calcular o impacto. A gente já consegue analisar se o impacto afeta a integridade, se afeta a confidencialidade, disponibilidade, e com base nesse impacto o cálculo ele muda. Então é muito comum em alguns relatórios de pentest você notar que uma aplicação tem um cálculo específico, tem um cálculo de CVS S com um número específico e um outro reporte, uma outra vulnerabilidade, uma outra aplicação tem um cálculo diferente. Pelo simples fato de a gente não só considerar o conceito da vulnerabilidade, mas o que aquilo pode gerar de impacto para o cliente, para que o cliente tenha uma noção do que é mais crítico para ele naquele momento. Então a gente utiliza o CVSS de uma forma mais inteligente. A gente consegue analisar com mais efetividade o impacto daquilo e também
definir, junto com o EPSS, que é um score de explorabilidade, o quão explorável pode ser aquela vulnerabilidade e o quanto ela pode afetar a operação e se tem alguma POC pública ou se o próprio pentester desenvolveu essa POC, tudo isso deve ser levado em conta. Porque se existe uma POC pública, existe um risco maior de a sua aplicação ser explorada. Se essa POC é privada, ou seja, pode ser até mesmo um zero day, ou o pentester construir essa POC, a superfície diminui porque a gente já tem um controle. É o nosso time de hackers que identificou essa vulnerabilidade ou que criou uma prova de conceito e, consequentemente, só nós temos esse acesso e deixamos também o cliente ciente da vulnerabilidade e ajudamos ele a corrigir, a traçar requisitos de correção para essa vulnerabilidade. Então, de uma forma geral, é assim que a gente trabalha com esses sistemas para ajudar o cliente a entender as vulnerabilidades e o quão impactante ela pode ser na sua operação. E notem, pessoal, que o Joás explorou um pouco mais tecnicamente, mas nas palavras dele, vocês podem notar também que é algo que a gente falou muito no episódio anterior, de como definir o escopo de um pentest. O que é bem semelhante, por exemplo, é que ele basicamente falou que não adianta você só analisar tecnicamente para definir o nível de criticidade de uma vulnerabilidade. Você também tem que analisar o negócio em si e a aplicação. Então, uma vulnerabilidade crítica em uma empresa, de um setor, às vezes não é a mesma do outro setor. Digo mais, às vezes uma empresa tem mais de um sistema. Então, esses sistemas operam diferente também, de forma diferente. Então, às vezes, por exemplo, um XSS, por exemplo, tem um nível de criticidade padrão ali, já pré-descrito, mas da forma que ele vai afetar o sistema, ou cada sistema e cada negócio pode também mudar a forma de categorização dele, né? Exatamente. E aí entramos numa outra questão, que é a seguinte, né? Aí é até um desafio que nós temos até de conscientizar aqui os nossos clientes beleza, a forma de você classificar por crítica alta, média e baixa já facilita. Porém, e se eu receber 10 críticas, 15 altas? Por qual alta eu começo? Se eu tenho 15 críticas aqui, 10 altas, por onde eu vou começar? Vou começar pelas críticas ou altas? Bom, inconscientemente vou começar pelas críticas. Legal, filtrei. Mas eu cheguei lá e tenho 15, 10 críticas. E aí, por qual eu começo? Olha, realmente eu tenho certeza que essa bola ia ser passada para mim. Bom, pessoal, vamos lá. Essa é uma dúvida que praticamente todas as empresas têm, mas para a gente definir uma ordem, né, que essas vulnerabilidades vão para a esteira de correção, primeiramente, nós precisamos entender qual que é o nível de exposição daquele ativo. Primeiramente, ele é um ativo interno ou é um ativo externo. Então, se é um ativo que você consegue acessar externamente e esse ativo externo e o interno tem uma vulnerabilidade crítica, ou o externo tem uma alta e o interno uma crítica, Esse é um bom ponto, hein? mas essa crítica do interno você só consegue ter acesso a partir de uma VPN ou algum tipo de acesso fornecido pela empresa. Então você vai priorizar, primeiramente, a do ativo que fica exposto à internet Tem um acesso publicamente. mais fácil, né? Aí vai se tornar mais fácil a viabilidade de mandar essa vulnerabilidade para a esteira de correção. Então, não necessariamente a vulnerabilidade ser crítica no ambiente interno, ela vai ter mais prioridade que uma alta que está exposta publicamente para qualquer atacante. Um outro ponto, além do nível de exposição, existe a questão também do seguinte: essa vulnerabilidade tem um exploit público? Se ela tem um exploit público, então eu posso colocar uma prioridade a mais nela. Um outro ponto também é o ambiente que possui essa falha, ele tem algum dado sensível de cliente? Então, dependendo do ambiente, eu tenho um ambiente aqui que tem uma vulnerabilidade média, mas ele está exposto publicamente, e eu tenho outro ambiente que tem uma vulnerabilidade alta internamente.
Como esse ambiente tem uma vulnerabilidade média e está exposto externamente, nós devemos priorizar esses dados sensíveis do cliente, colocar à frente ali da nossa esteira de correção. Então, isso que eu estou falando depende de cada negócio, de cada empresa. Então, seriam vários exemplos aqui para a gente detalhar cada um. Um outro fator também é a vulnerabilidade impacta a operação? Porque muitas vezes eu posso ter também uma vulnerabilidade crítica num ambiente de teste, que é um ambiente ali só para testar se está rodando a aplicação. Às vezes não tem nenhum dado sensível. Então, será que esse crítico ele deve entrar agora na esteira de correção? Exato. Tudo isso muda a classificação de prioridade. Uma coisa até interessante que nós fazemos aqui na HackerSec, toda vez que um cliente vai subir um teste na nossa plataforma, até mesmo de ele preencher os ativos ali, o escopo, a gente pergunta: esse teste que você vai subir, qual é o impacto que ele causa no seu negócio? Ou seja, se esses ativos que você vai informar aqui no seu escopo, se eles forem realmente comprometidos, o impacto é o quê? Baixo, médio, alto, crítico? Por quê? O impacto no negócio ajuda você a priorizar, por exemplo, se você subir mais de um teste. Ou seja, eu vou fazer um teste interno e um externo. Porque assemelha muito do que o André falou. Às vezes eu vou fazer um teste em um ambiente exposto, externo, e vou fazer um teste em um ambiente interno. Qual é o nível de impacto para o negócio dos dois ambientes? Então, pode mudar esse nível de impacto. Então, a priorização também muda, né, André? Foi muito semelhante ao que você falou. Perfeito. Dessa forma que a gente classifica quando você vai subir lá na plataforma RAS. Mas eu vou discutir um pouquinho mais agora para o Joás, né? Para o André foi até fácil aqui. Legal, o André Joás, ele deu os cenários aqui onde são ambientes diferentes ou até ativos diferentes. E se for o mesmo ativo, o mesmo ambiente? 3 vulnerabilidades críticas. Por qual começar? Boa, perfeito. Eu costumo sempre falar que a principal coisa que tem que ser feita é uma análise de risco. Então você tem 3 vulnerabilidades críticas, você tem que analisar aquilo que gera mais risco para o seu negócio. Então você tem uma execução de código remoto, você tem uma injeção de SQL, você tem uma outra vulnerabilidade ali, uma quebra de autenticação. Então você tem que analisar qual dessas 3 vulnerabilidades gera um maior risco para o seu negócio. E o que é o risco para o seu negócio? É um dump de dados? É um comprometimento do servidor e esse servidor permitir com que o atacante ele consiga fazer movimentações laterais ou até um pivoting para uma outra rede? Ou então uma quebra de autenticação onde ele consiga acessar aquele portal e coletar dados ou até mesmo criar um acesso ali naquele portal, ele conseguir fraudar algum comportamento. Então você tem que analisar com base no seu negócio o que é mais crítico para você. E você tem que analisar aquilo que vai gerar, às vezes, um impacto maior e também você precisa criar um plano de ação para essa correção, para essa mitigação dessa vulnerabilidade, pensando justamente no custo operacional durante essa correção. Então, você precisa analisar diversos fatores e criar e fazer essa análise de risco. Então, é importante você conhecer os riscos que o seu negócio possui, quais impactos esses riscos teriam, e a partir dessa análise que você fizer junto ali com um time de Red Team, então nós aqui da HackerSec ajudaríamos você a entender qual é o ponto mais crítico naquele momento, justamente comprovando através da nossa exploração, da nossa escalação de privilégios, nosso aspecto de pós-exploração. Muito se fala da exploração da vulnerabilidade e a pós-exploração. É aí onde a gente vai mostrar para o cliente qual é a vulnerabilidade que mais geraria dor de cabeça. Então, por exemplo, imagine um SQL injection, mas para que o dump do banco de dados ocorra, demoraria, por exemplo, umas 2, 3 horas. Referente à quebra de autenticação, pode ser que na hora que aquela autenticação tenha sido quebrada, ainda exista ali um múltiplo fator de autenticação, ou um triplo fator de autenticação. E aí
aí seria necessário uma outra abordagem. Então, apesar de quebrar ali a primeira barreira de autenticação, existem outras. E aí tem a execução de código remoto. Então, aquela execução de código remoto permite eu acessar uma shell, mas é uma shell restrita às vezes. Então, naquele momento, aquele servidor que eu obtenho uma shell pode ser até mesmo um container. E aí o atacante ele precisaria escalar para outros ataques, para escapar do container e atingir a máquina real. Então, tem que ser analisado o que vai gerar mais dor de cabeça para você em custo de correção. E aí você tem que priorizar esse ponto, porque se vai ter que gerar mudanças, e essas mudanças podem impactar a operação, então você tem que criar um roadmap e um plano de ação efetivo para que não haja nenhum problema que ocasione em um atraso numa atualização da aplicação ou algo nesse sentido. Ou então você analisar aquilo que mais geraria dor de cabeça numa exploração. Então, às vezes, um dump um SQL injection, mas que faça um dump de um banco de dados, às vezes o banco de dados não tem nenhum login, nenhuma senha, apenas um banco de dados de produtos, ou que não tem informações sensíveis. Então, esse é o ponto. Eu começo a classificar o impacto, o risco daquela exploração, como também tem que ser feita a exploração, é um ponto crucial, como que o atacante ele explora, quais são os caminhos que para ele chegar nessa exploração, é o ponto principal. Então não adianta só olhar a criticidade, tem que olhar o caminho do ataque. Esse caminho do ataque vai determinar qual você vai corrigir principalmente. Então você vê lá que o RCE é apenas um exploit, é só rodar o exploit e já obtém a shell. Então talvez seja a vulnerabilidade que você precisa corrigir comparado a uma outra que precisa seguir um caminho que às vezes é muito mais complexo ou existem um passo a passo muito maior e muito minucioso, né, com detalhes ali que não é qualquer conhecimento técnico você conseguiria chegar naquele objetivo, naquela ação. Então, sempre tem que analisar isso e nós da HackerSec ajudamos o cliente a entender, porque é a nossa expertise e mostramos para o cliente qual é a mais crítica das críticas ali para ele atuar na correção. Basicamente, pessoal, o que o Joás está falando aqui é o seguinte: é o nível de detalhamento de reporte também da vulnerabilidade. O que eu sempre falo pessoal aqui, a HackerSec tem que reportar de forma cirúrgica cada vulnerabilidade, com todo o detalhamento possível para o cliente e de forma também que fique objetivo para o cliente realizar as correções. Porque resumindo o que o Joás falou, se você não tiver uma POC bem feita, uma vulnerabilidade bem detalhada, explicando o que ela é, como que ela foi explorada, quais são as referências, qual é o passo a passo, que nem o Joás mencionou, que foi feito para chegar até a exploração dessa vulnerabilidade. Se você não tiver esse nível de detalhamento técnico, quando você vai começar a correção de uma vulnerabilidade, você também não tem essa visão de qual crítica. Estou analisando duas críticas. Qual eu vou começar? Se você não tiver esse nível de detalhamento técnico, você vai ficar ainda mais perdido. E aí é aquilo que a gente sempre bate na tecla no LinkedIn, nos nossos posts. Não adianta você contratar um pentest barato, um teste barato, um scan, achando que você está ganhando vantagem. Você não está. Porque a partir do momento que você vai baratear um serviço, ele tem que ser feito mais rápido, porque basicamente você está comprando menos tempo, então você tem que fazer mais rápido. Ou seja, o nível de detalhamento vai ser menor. E aí eu vou além ainda. Tem aquelas empresas que optam ainda por contratar de rodar só um scan e não fazer um pentest mais profundo. E aí o scan vai te trazer falso positivo, ou seja, você vai perder tempo para analisar se aquilo realmente existe e não vai te trazer resultados relevantes. Então vem aí o que você tem que, né, analisar de uma empresa, de uma proposta, antes de falar, não, eu vou só na mais barata. Porque a mais barata não vai ter esse nível de detalhamento que você precisa para priorizar na hora de correção, que é a parte mais importante. E aí eu quero trazer uma outra provocação aqui. André, todas as vulnerabilidades reportadas, é necessário corrigir todas? Boa pergunta. Isso também é algo que vai depender ali do ambiente do cliente,
Porque dependendo do teste, o cliente acaba, ainda mais quando é um teste no escuro, muitas vezes o cliente acaba descobrindo muitos ativos e ambientes que não estavam no inventário dele. Sim. E depois de um teste desse, muitos ambientes também podem ser descontinuados, ou algumas vezes por questões de regra de negócio, o cliente opta em segurar um tempo a mais para corrigir, principalmente quando o ambiente depende de mudanças também de arquitetura. Então, tudo isso daí é ajustado de acordo com a necessidade da empresa. Então, muitas vezes priorizam-se outros riscos e alguns riscos menores entram em uma outra esteira que ela vai ser avaliada posteriormente. Porque essa pergunta que eu fiz, pessoal, também tem muito relação na questão de você priorizar, né? E aí eu também devolvo a mesma pergunta para o Joás, para a gente também saber a visão dele. Todas as vulnerabilidades reportadas, Joás, precisam ser corrigidas 100%? Boa. Eu acredito que não. Nem todas as vulnerabilidades elas precisam ser corrigidas. Você precisa deixar riscos mapeados. A gente sabe que corrigir tudo não é possível. Principalmente dependendo do tipo de aplicação. Às vezes você faz um update, pode ocorrer da aplicação parar de funcionar. Principalmente quando a gente fala de legados. Então a gente já testou legados e, consequentemente, ocorre de não ter como corrigir, porque uma alteração que a gente faz acarreta ali na indisponibilidade da aplicação, ou até mesmo a aplicação para de funcionar. Até falando de protocolos, de cabeçalhos, quando a gente faz alguma alteração, pode ocorrer da aplicação ter gerar algum tipo de problema ali. Então, nem todas as vulnerabilidades precisam ser corrigidas. O que você precisa corrigir é aquilo que vai te gerar é, menos impacto operacional, aquilo que vai garantir o compliance também. Então, às vezes, você recebe um relatório ali de um TPRM, de alguma outra solução ali que um cliente ele traz para medir a maturidade da sua empresa, e você recebe ali um monte de informação para corrigir. Mas você priorizar e entender o que é mais crítico, principalmente para aquele processo de compliance, e também aquilo que pode gerar menos custos na correção, vai ser mais efetivo, principalmente para você criar ali uma barreira prévia de segurança. Então, aquilo que pode diminuir a superfície de ataque, a superfície de exploração da sua empresa, e você garante que o seu ambiente continue seguro. E é lógico, as vulnerabilidades que não for possível corrigir naquele momento, você deixa como risco mapeado. E uma situação que você for fazer uma troca de um serviço, de uma aplicação, por exemplo, que você está utilizando, você colocar isso no seu roadmap, na sua esteira de desenvolvimento, e aí num produto novo, uma atualização, um 2.0, você já colocar ali no shift left, ou seja, no início da sua esteira, e já traçar nos requisitos de segurança aquelas vulnerabilidades que você não corrigiu porque acabaria atrapalhando na sua operação. E aí, quando você for fazer um novo produto, você já tem um produto mais seguro. E aquelas vulnerabilidades já estão mapeadas, já tem um risco mapeado, às vezes um risco aceito, mas mapeado e monitorando, porque se em algum momento aquele risco se tornar algo mais crítico para o seu negócio, aí sim você tem que atuar na correção. Enquanto isso, você deixa ele mapeado e ciente e declarado que aquele risco existe e que está sendo mapeado, e não tem nenhum tipo de problema se em outros pentests que você acabar fazendo surgir essa vulnerabilidade. É bom porque significa que aquele risco está surgindo, está sendo mostrado, e você posteriormente, no momento certo, vai acabar lutando ali, vendendo para o board, para os stakeholders, que aquela correção é necessária. Então,
essa parte de correção de vulnerabilidade não é necessário corrigir tudo, mas você tem que ter ciência de que tudo ali pode se tornar um risco. Mas sempre foque no que é mais prioritário para a sua empresa naquele momento, para o processo que você está passando naquele momento. Vejam, notem o seguinte, tá, pessoal? Ambos tiveram respostas muito semelhantes, que foi o seguinte: não, porém, né? Tem muitos poréns aí. Então ninguém falou aqui que não precisa corrigir vulnerabilidade. Falamos não, porém com muitos poréns que você tem que analisar para o seu negócio, para a sua aplicação, para o seu cenário. Corrigir tudo é mais efetivo? É mais efetivo, concorda? Concordo. Corrigir tudo sempre vai ser mais efetivo. Porém, tem aplicações legadas, tem aplicações que vão surgir outras atualizações que no futuro dá para, por exemplo, levar só para uma próxima atualização essa correção. Mas aí estamos falando principalmente de vulnerabilidades que são pouco exploráveis. Ou seja, não vai você deixar uma crítica aberta com nível de exploração muito fácil e alto, aberto, levando isso em consideração. Exatamente. Porque aí não vai dar certo. Você vai ser invadido. Então isso tem que ser analisado. Então, todas as vulnerabilidades precisam ser corrigidas? Não, porém, devido a cada cenário. Se corrigir, melhor. Porém, não há necessidade de ficar em pânico para isso, dependendo do seu cenário. Então, tem que ser analisado também. Bom, vamos para a próxima aqui, então. Uma pergunta bem bacana que a gente vê bastante aqui no nosso dia a dia. Qual é o erro mais comum que as empresas cometem ao priorizar as correções? Essa pergunta abre vários leques também, mas eu vou trazer um que muitas vezes não passa no radar do pessoal e acaba prejudicando ali o andamento das correções, que muitas vezes não saber priorizar acaba congestionando, né, e dificultando para o time de desenvolvimento realizar as correções. Então, é você ter aquela urgência de enviar todas as vulnerabilidades altas e críticas sem priorização, mudar elas ali para um status de correção e sobrecarregar o seu time de desenvolvimento. E aí aquilo chega no time de desenvolvimento, né, sem a priorização adequada aleatoriamente, e aí o desenvolvedor fica todo perdido, não sabe por onde começar. Aí muitas vezes não tem aquela sinergia entre a área de cibersegurança e a área de desenvolvimento, e ali os dois lados acabam trocando informações rasas, e muitas vezes você poderia corrigir ali, de repente, 4 vulnerabilidades por semana, e aí você manda de uma vez 20 ou 30 e acaba não corrigindo nenhuma porque o time fica todo perdido. Muitas vezes também falta um pouco de know-how para o time de desenvolvimento também. Falta de comunicação, falta de know-how, acho que são os principais problemas para essa questão de priorização de correções. Isso acontece muito, pessoal, para vocês terem uma ideia. Quando o cliente recebe muitas vulnerabilidades, uma quantia muito alta, e ele não tem o time de desenvolvimento ou o time preparado para realizar as correções, e tem pouco tempo para realizar essas correções, as correções não são feitas ou são feitas de forma incorreta. Ou seja, eu sinalizo que eu corrigi, mas na hora que eu mando para reteste, eu recebo que não foi corrigido por causa da falta de comunicação ou até por causa da falta de know-how. E você, Joás, qual que são os principais erros aí que você vê na hora que as empresas têm que priorizar as correções de vulnerabilidades? Boa. O que eu percebo bastante é o que o André também falou, a comunicação com os desenvolvedores acaba não sendo tão efetiva. Então, os desenvolvedores, eles, quando vão corrigir uma vulnerabilidade, às vezes a vulnerabilidade não vem com a priorização correta, não vem com a quantidade e detalhes de informações que às vezes o time de segurança interno passaria para o desenvolvedor para corrigir, ele só fala que existe uma vulnerabilidade que é para ele atuar numa correção. Porém, ele não tem o detalhe, às vezes não tem um relatório, às vezes ele não tem ali um alinhamento prévio do time interno para entender, e às vezes o time interno de segurança não acaba chamando a consultoria
para apresentar as vulnerabilidades para o time de desenvolvimento e explicar de uma forma mais técnica como a exploração ela surgiu e ter esse diálogo técnico ali de medidas de mitigação. Então existe muito dessa questão no mercado, principalmente os desenvolvedores não são treinados com segurança, não existe ali uma cultura de esteira de desenvolvimento seguro, então já começa que o desenvolvedor ele quer fazer a aplicação sair, né, do forno e já estar em operação. Então ele não vai se preocupar com segurança se o time de segurança ele não traçar os requisitos, não está ali jogando no mesmo jogo ali, com o time de desenvolvimento e estruturando uma esteira de desenvolvimento seguro e requisitos prévios. Então, o desenvolvedor ele não vai achar que aquele pentest que foi feito é obrigatório, ele precisa corrigir aquilo a zap, né? Que ele precisa corrigir aquilo o mais rápido possível. Ele vai achar que é apenas um laudo de que a aplicação tem algum bug, alguma vulnerabilidade, e ele vai deixar isso para correção posteriormente. Então, a forma como você vende segurança para as áreas é o que vai determinar como os desenvolvedores, o time de engenharia, vai olhar para os requisitos de segurança, vai olhar para as demandas de segurança, principalmente as vulnerabilidades, e como eles vão priorizar essa correção. Então não adianta você ter uma gestão de vulnerabilidade, um programa de gestão de vulnerabilidade ali dentro da sua empresa, sendo que isso não foi declarado, não foi feito um processo junto com o time de engenharia e não foi construído os SLAs definidos para que a engenharia atuasse na correção. Então, não espere que o desenvolvedor ele vai corrigir se você não vende segurança para essa área que é uma área tão importante e uma área que o foco dela é criar produtos e deixar esses produtos operando na empresa. Então, você precisa vender segurança e vender muito bem e estar sempre ali alinhado com as estratégias de engenharia para auxiliar eles também na correção e traçar requisitos básicos de segurança durante o desenvolvimento. E até um ponto que a gente se preocupa bastante aqui na HackerSec, pessoal, que é tanto reportar de forma detalhada lá na nossa plataforma no RAS, mas também está auxiliando o cliente na hora das correções. Então, a gente sempre deixa um campo aberto, onde o cliente ele pode se comunicar direto com o nosso Red Team responsável por reportar a vulnerabilidade. Com essa comunicação, a gente ajuda o cliente a corrigir a vulnerabilidade, explicando mais sobre ela, como ela foi explorada, como que pode ser corrigida. Então, a gente se preocupa bastante aqui na HackerSec em estar apoiando o cliente na hora da correção. Porém, você não pode deixar de contatar a gente para realizar essa correção. Se tem dúvida, contata. Vem trocar uma ideia. Pergunta para quem reportou aquela vulnerabilidade um pouco mais sobre ela. Ah, tem o ChatGPT hoje em dia para ajudar? Está ajudando bastante. Eu venho notando isso bastante dos desenvolvedores, que está ajudando bastante. Mas tem coisas que são complexas para quem só está em dev e não tem relação com cibersegurança, não conhece sobre cibersegurança a fundo, que vai ter que, além só utilizar o ChatGPT, não vai ser suficiente. Porque cada ambiente é um ambiente, o ChatGPT não tem capacidade para te ajudar nesse nível ainda. Então você vai precisar de uma outra pessoa para te auxiliar. E a gente sempre fala, tá com dúvida, pergunta. O nível da vulnerabilidade ajuda, mas às vezes você precisa estar em contato com outra pessoa para te explicar de uma maneira melhor de como realizar aquela correção, para você não perder tempo. Tudo isso você ganha tempo na hora da correção e você não tem um trabalho redobrado caso a sua vulnerabilidade não foi corrigida, você tem que voltar lá para tentar corrigir novamente. Vamos lá, última pergunta aí. Essa pergunta aqui também um pouco estratégica. Qual que é melhor, André? Corrigir rápido ou com inteligência? Corrigir com inteligência e eficiência, com certeza. Justamente sabendo, conhecendo o seu nível de exposição, seu nível de risco, sabendo como priorizar as vulnerabilidades e também apoiar os desenvolvedores nesse processo. Porque tem muitas empresas que têm desenvolvedores bons, porém muitas vezes as demandas chegam para o desenvolvedor da seguinte forma: nós precisamos desse produto para daqui
20 ou 30 dias porque nós fizemos uma venda e precisamos entregar. Então, muitas vezes, o time de desenvolvimento também não consegue preencher todos os requisitos de segurança porque precisa entregar no prazo. Sim. Então, se você quer ter um processo ali de correção de vulnerabilidade, de qualidade, eficiente e inteligente, você tem que seguir esses requisitos. E você, Joás, o que você acha melhor? Rápido ou inteligência? Ou também tem uma outra teoria sobre isso? Eu levo a teoria de correção com inteligência, mas inteligência é aquele ponto de você ter informações o suficiente. E aí eu levo um ponto bem interessante que é, você sabe todas as áreas, quem são os responsáveis por cada componente da aplicação? Às vezes acontece de ter uma vulnerabilidade, mas o time de segurança não sabe com quem falar para a correção. Então é sempre bom você conhecer as áreas de engenharia, o time de desenvolvimento, quem é responsável pela parte se for uma vulnerabilidade mais operacional ali na parte de sistemas, de rede, de cloud, o que é voltado ali à parte de aplicação de um componente específico. Então você tem inúmeras squads, dentro de uma tribo você tem inúmeras squads e você precisa conhecer qual é responsável, quem é o responsável por cada componente daquela aplicação. Então não adianta só pegar a vulnerabilidade, abrir um ticket e achar que o desenvolvedor ele vai olhar para aquele ticket e já vai associar a ele aquela vulnerabilidade. Você precisa dialogar com esse time, conhecer os times responsáveis e sabendo quem são esses times responsáveis, você consegue criar uma efetividade na correção. Você consegue saber quem cobrar, né, e exigir ali a correção com mais eficiência. Então, tem esses times mapeados. E a inteligência é isso, você conhecer o dono da aplicação, quem você deve consultar, as pessoas que você deve dialogar, apresentar as vulnerabilidades e ter rodadas de troca de conhecimento, conversas ali. Tem empresas que criam um board para ajudar nessa priorização de vulnerabilidade, que discutem essas vulnerabilidades. Tem outras empresas que já criam um processo, outras já criam uma esteira de desenvolvimento e já tem ali tudo mapeado, todos os processos pré-definidos e vai atrelando o nome dos responsáveis, o nome das áreas ali responsável por aquela vulnerabilidade já na abertura de um ticket. Então você tem que criar uma estratégia dentro da sua empresa para a correção e adaptar isso ao seu negócio, à sua necessidade. Não, você tem a OASP, entre outras organizações, mas principalmente a OASP, que tem documentações que ajudam nesse processo, mas você tem que adaptar a sua necessidade ao seu negócio e entender como a sua empresa olha para a segurança para você criar um processo como esse. Não tente comparar uma empresa madura que tem um time já treinado, um programa de Security Champions, entre outros pontos, com uma empresa é, como uma empresa que pode não ter esse processo ainda e está construindo agora. Então você tem que entender e usar de inteligência e de tato para a segurança não ser onerosa, mas sim uma estratégia para o seu negócio. Então essa é a dica e as recomendações que eu deixo aqui. Até mesmo porque hoje em dia a cibersegurança, pessoal, é um diferencial competitivo para qualquer empresa, né? É o que eu sempre falo, já venho falando em alguns podcasts, se eu vou contratar um software de uma empresa, uma que tem cibersegurança com uma maturidade elevada e a outra que não tem, por mais que o software dessa outra que não tem seja um pouquinho melhor, eu vou contratar que tem cibersegurança, porque são os dados dos meus clientes que estão lá, são os dados da minha empresa que estão lá. Então, cibersegurança é diferencial competitivo hoje também. E uma outra coisa que eu sempre falo, pessoal, vocês que estão começando agora, a ter testes ofensivos, a ter as primeiras vulnerabilidades reportadas por um time de pentesters ou por um red team, a primeira coisa que vocês têm que entender é a transparência. A transparência é fundamental. Não adianta você receber as vulnerabilidades
não corrigir e falar para o seu cliente que você não tem vulnerabilidade ou manipular um relatório. Você tem que ser transparente, você tem que mostrar para o seu cliente que você tem as vulnerabilidades, que você já corrigiu tanto, falta corrigir algumas e ser transparente, serão corrigidas até tal data. Você não precisa esconder nada do seu cliente, você não precisa pedir para que manipulem relatórios para você. É a transparência, é algo que eu falo muito aqui internamente para o meu time, que nós falamos aqui para o pessoal, o que nós também transmitimos para os nossos clientes, é a transparência. Não adianta você querer um relatório que te fale que você está seguro, sendo que você não está. Não adianta você querer criar essa ilusão, porque vai ser apenas uma ilusão. Então, cibersegurança, a gente está todo mundo no mesmo barco aqui no cenário nacional. As empresas estão no mesmo barco. Está todo mundo tentando ter maturidade, tentando atingir um certo nível de maturidade de cibersegurança. Todas as empresas. Então basta você ser transparente e saber comunicar isso da forma correta, tanto internamente, como nós estávamos discutindo aqui, como também para um cliente ou possível cliente que venha a pedir para você, por exemplo, um teste de cibersegurança. Bom, chegando ao final aí de mais um Hacker Talks, nosso segundo episódio. Lembrando para você deixar o seu like, se inscrever no canal aqui no YouTube. Se você está ouvindo do Spotify, também acompanhe aí no nosso Spotify o Hacker Talks. E também temos o HackerCast, que é o podcast da HackerSec, e aí a gente traz outros convidados, além de só nós aqui da HackerSec, aqui no Hacker Talks. Essa é a diferença do Hacker Talks para o HackerCast. E para você que quer buscar uma empresa de cibersegurança, principalmente que te ofereça hackers, um Red Team completo para testar a sua cibersegurança, porque aqui nós acreditamos que a melhor defesa é o ataque, você acessa o nosso site hackersec.com e fala com algum especialista nosso. Mais algum recado, André, quer deixar, pessoal? Bom, aquele bom recado sempre de finalização. Eu sei que você gostou desse conteúdo. Deixa o seu like no vídeo, compartilha esse vídeo para nós todos ajudarmos a todas as empresas do Brasil a melhorarem sua consciência em cibersegurança. Contamos com vocês. É isso daí, é o objetivo do Hacker Talks. É por isso que a gente fez o Hacker Talks e vamos continuar fazendo para conscientizar mais e levar a educação aí pro pessoal que está no mesmo barco que a gente, né, Joás? Exatamente, é isso, pessoal. Compartilhe com o seu chefe, principalmente. Não deixe de compartilhar com ele. Isso é bastante importante. E é isso, contem com a gente da HackerSec se você precisa aí de hackers de verdade testando a sua empresa. Valeu, pessoal, até o próximo episódio.